E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. Então a palavra fala: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus, aleluia. Podemos ver e compreender que a palavra fala que Jesus, ele ainda não estava na cidade de Cafarnaum. Segundo as escrituras sagradas, Jesus estava em uma cidade chamada Nazaré. Podemos ver que em Cafarnaum havia o servo do centurião, paralítico e atormentado. Agora também podemos ver que em Cafarnaum não havia esperança. Em Cafarnaum ainda não havia luz. Em Cafarnaum ainda não havia salvação. Por quê? Porque o Messias ainda não estava ali. Mas a palavra fala que chega um dia nessa cidade chamada Cafarnaum, em que o remidor dos nossos pecados, em que o salvador da nossa alma, ele entra na cidade. Ou seja, agora uma cidade aonde que não tinha salvação passa a ter salvação. Agora uma cidade aonde não tinha esperança passa a ter esperança. Agora uma cidade aonde não tinha luz passa a ter luz, porque Jesus chegou na cidade. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite. Você pode até estar em trevas, Jesus chega hoje. Você pode até estar sem esperança, Jesus chega hoje. Você pode até estar perdido, mas o Rabino da Galileia chega hoje na sua vida, te pega pela mão e fala assim: levanta, meu filho, levanta, minha filha, e eu te darei a vitória. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra vai dizer assim, que com apenas uma palavra de Jesus, aquele servo do centurião, ele foi curado. Aquele servo do centurião, ele foi liberto. Ei, tem um versículo bíblico que vai falar assim, que com apenas a sua palavra, demônios vão embora. Apenas com sua palavra, covas se fecham. Apenas com sua palavra, o leproso fica limpo. Apenas com sua palavra, legiões e potestades inteiras de demônio batem em retirada. Ei, então podemos ver aqui agora, o que me chama a atenção é que esse centurião, ele não seguia Cristo. Esse centurião, ele não era discípulo de Cristo. Esse centurião, ele não andava com Cristo. Mas a palavra fala, glória a Deus, aleluias. Mas a palavra fala que esse centurião, que Jesus, ao entrar na cidade de Cafarnaum, esse centurião, ele reconhece a Cristo como o Salvador. Esse centurião, por ser um homem de poder em Roma, por ser um homem importante em Roma, agora a palavra vai dizer que ele se coloca abaixo da glória de Deus, como diz o versículo 8 de Mateus, ao qual a gente acabamos de ler: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Glória a Deus, aleluia. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser salvo? Você quer ser transformado? Você quer ser batizado?
pecado. Se coloque abaixo da presença de Deus essa noite. Se coloque abaixo de Cristo essa noite. Glória a Deus, aleluia. Quantos hoje em dia estão usando o seu cargo terreno, estão usando o seu título terrestre para se opor, para ser maior que o seu irmão? Ei, deixa eu te falar uma coisa essa noite. Eu prego mais que ele. Eu oro mais que ela. Eu ministro mais que ele. Eu canto mais que ela. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você canta é para a glória de Deus. Se você ora é para a glória de Deus. Se você ministra é para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Olha que bonito esse versículo 7 de Mateus, que vai falar assim: e disse-lhe Jesus, irei eu e te darei saúde. Agora podemos ver que Jesus, ele não faz exceção de pessoas. Agora podemos ver que Jesus não fica envolvido com panelinha. Agora podemos ver que não importa se era romano. Agora podemos ver que não importa se era judeu. Não importa se você caiu. Não importa o estado que você está. Não importa a situação que você esteja. Mas para te salvar, para te curar, o Messias, o grandão da Galileia, ele vai até a sua casa hoje, só para te salvar. Glória a Deus, aleluia. É por isso que no livro de João, capítulo 6, seu verso 37, ele vai falar assim: todo aquele que o Pai me der, virá até a mim, e todo aquele que vier até a mim, eu jamais rejeitarei, eu jamais o lançarei para fora. Glória a Deus, aleluia. Agora podemos ver algumas casas que Jesus foi. Exemplos disso, a casa de Pedro. A palavra fala que Jesus cura a sogra de Pedro de uma febre. A casa de Jairo. A palavra fala que Jesus revive a filha de Jairo. A casa da viúva de Naim. A palavra fala que Jesus toca no esquife e aquele menino estava morto. Mas quando Jesus toca no esquife, o menino ele revive. O menino ele tem vida. Glória a Deus, aleluia. Agora, o que me chama mais bem a atenção nesse versículo bíblico é que teve muitas casas que ele foi. Muitas casas Jesus foi para curar. Muitas casas Jesus foi para salvar. Muitas casas Jesus foi para perdoar pecados. Mas teve somente uma casa ao qual Jesus, ele ministrou uma cura de longe. Teve somente uma casa ao qual Jesus operou um milagre de longe, que foi a casa do centurião de Cafarnaum. A evangelista, qual é a diferença da casa do centurião para a casa do pecador? Qual é a diferença da casa do centurião para a casa do leproso? Qual é a diferença da casa do centurião para a casa do morto? O centurião ele era rico, ele era. O centurião ele tinha poder, ele tinha. O centurião ele falava bonito, ele falava. Mas a palavra vai dizer assim, que quando Jesus ele entra na cidade de Cafarnaum, a palavra fala que esse homem, pelo poder que ele tinha, pelo poder que ele exercia em Roma, agora ele vai reconhecer que ele não é nada. Agora ele vai reconhecer que Jesus é o Salvador. Agora ele vai reconhecer que ele precisa de Cristo. Então podemos chegar ao exemplo: Jesus cura o rico, cura. Jesus cura o pobre, cura. Jesus cura o necessitado, cura. Jesus responde aquele que está precisando, responde. Jesus também responde aquele que não precisa, ele responde. A diferença não está naquilo que você tem, mas a diferença está naquilo que você é. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. É por isso que no livro de Mateus,
no capítulo 8, versículo 10, como acabamos de ler, a palavra vai dizer assim: e maravilhou-se Jesus e disse, olha o que Jesus disse, e maravilhou-se Jesus e disse, nem em toda Israel eu encontrei homem com tamanha fé. Agora podemos ver um povo que andava com Cristo. Agora podemos ver um povo que era discípulo de Cristo. Agora podemos ver um povo que aonde Cristo ia estava. Agora podemos ver um centurião que não conhecia ele. Agora podemos ver um centurião que não andava com ele. E reconhecer a glória de Deus. E reconhecer a glória de Cristo. Quantos hoje em dia estão na igreja, estão doentes ou estão enfermos e não crê no seu milagre, e não crê na sua promessa, e não crê que Jesus pode te curar, e não crê que Jesus pode te salvar? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Glória. Aleluia. Agora podemos ver um homem rico, um homem que tinha status em Roma, ter compaixão do seu próximo. Um homem que tinha status no exército de Roma, se preocupar com seu servo, se preocupar com seu criado, se preocupar com aquele que estava caído, se preocupar com aquele que estava prestes a morrer. Agora eu falo aqui essa noite, quantos hoje em dia nas congregações, quantos hoje em dia nos ministérios, quantos hoje em dia fora da igreja estão se preocupando com seu próximo, estão se preocupando com aquele que está ferido, estão se preocupando com aquele que está perdido, estão se preocupando com aquele que está caído, estão se preocupando com aquele que está prestes a largar a fé, de abandonar a sua fé. Ei, tem pessoas que passam do lado do outro, torcendo para que caia mais, torcendo para que se afunda mais, torcendo para que saia logo, torcendo que largue a fé logo. Ei, agora podemos aprender com esse centurião, podemos aprender com esse homem. Qual agora a primeira qualidade que esse centurião tinha era seguir aquele primeiro mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que fique de reflexão para nós e para mim essa noite. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Agora podemos ver também que ele exercia um cargo elevado. Era um homem que tinha poder e se preocupava com o seu próximo. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite. Tem pessoas que querem que Jesus entre na sua casa. Tem pessoas que querem atrair a glória de Deus para a casa. Tem pessoas que querem que os anjos habitem na sua casa, mas não se preocupa com o seu irmão, mas não se preocupa com o seu próximo. Glória a Deus, aleluia. É por isso que no livro de Mateus, capítulo 20, do seu versículo 10 até o verso 16, vai falar assim: vindo, porém, os primeiros, cuidado que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, e recebendo-o murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo
não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te, eu quero dar a este último, tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiro, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ei, aqui podemos entender que não adianta a gente querer ser maior que o nosso próximo. Aqui podemos entender que não adianta nós queremos ser maior que o nosso irmão, porque assim como Deus te colocou em primeiro, é o mesmo Deus que pode te colocar em último, assim como fez com o rei Saul. Exemplo disso, a palavra fala que Saul, ele tinha o reinado, Saul, ele tinha o poder em suas mãos, mas a palavra fala que ele não foi obediente. A palavra fala que Saul, ele se achava o primeiro. Então o que Deus faz? Deus pega Saul e coloca em último, e pega Davi, ao qual não era nada, e coloca em primeiro. Glória a Deus, aleluias. E olha que interessante, Jesus, após ser rejeitado na cidade de Nazaré, vai para a cidade de Cafarnaum. Foi lá que, segundo as escrituras sagradas, Jesus escolheu seu discípulo. Foi lá que Jesus realizou grandes milagres. Qual o significado de Cafarnaum? Cidade em desordem. Mas a palavra fala que depois que Jesus foi para Cafarnaum, e lá ficou conhecida até aos dias de hoje como cidade de Jesus, como cidade do Messias. Ou seja, agora uma cidade aonde não tinha ordem passa a ter ordem. Agora uma cidade aonde era bagunçada, agora fica tudo organizado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ei, deixa eu te falar uma coisa essa noite. Tem pessoas que falam assim: ah, nossa, minha vida está tudo bagunçado. Nossa, minha vida está uma desordem. Nossa, minha vida não vai para frente. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Você já chamou Cristo para ser o centro da sua vida hoje? Você já chamou o Rabi para ser o centro da sua vida hoje? Glória a Deus, aleluias. Então, podemos aprender que mediante a fé daquele centurião, mediante a isso, podemos aprender que mediante as dificuldades, mediante as tribulações, mediante os levantes, temos que ter fé, assim como teve esse centurião. Mas também não basta só ter fé, temos que reconhecer, temos que ser humilde e reconhecer a Cristo como o Salvador das nossas almas, como o Salvador das nossas vidas. Às vezes acontece nas nossas vidas que se levanta o gigante. Às vezes passamos por provações, às vezes passamos por luta, às vezes as portas fecham, às vezes as portas não se abrem, mas assim como esse centurião, temos que ter fé, temos que clamar pela glória, temos que clamar pela majestade, e entender que o Senhor é o nosso Salvador, e entender que o Senhor é o nosso Redentor. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, as horas não nos esperam, né? Eu sou pontual, já está dando quase 9 horas. Eu vou estar cantando o corinho com meu filho, que estava lá na minha casa. Ai, quero cantar. Então eu separei esse tempinho para ele, né?